Então é isso aí, parça. Crente só me dá prejuízo, você entendeu o que eu quero dizer? Eu não dou conta mais de pregar. Os cara acham que eu, tipo assim, eu ficar sem mulher vai aflorar uma santidade, que eu vou falar de Deus. No meu caso hoje, traz pra mim é rebeldia, rebelião. Se eu tivesse de boa aí, saindo com a mina, tranquilo, com dinheiro no bolso, pode ter certeza que eu tava tranquilo. Mas o que você tá fazendo comigo é rebeldia. Eles acham que esse negócio de palavra de Deus é o cara chegar lá e falar. Tudo tem que ter um preparo, parceiro. Tudo foi preparado. Você sabe quantos anos que foi de preparo na época? Você entendeu? Você não sabe. Então, por isso que a maioria desses caras que mexem com a palavra de Deus, quando acontece algumas coisas com eles não voltam mais pregar, não. O povo não entende nada, o povo é leigo. Você entendeu? Sabe quantas aulas eu escutei, quantos livros, quantas coisas que eu li para poder falar na época e falar mal, mais ou menos ainda. Então, o povo é doido, você entendeu o que eu quero dizer? O povo acha que é do dia pra noite você chega lá e vai. Tem casos que não tem volta mais. Você entendeu o que eu quero dizer? Quem mexe com isso aí sabe o que eu tô falando. Por isso que esses caras que é político não podiam ter envolvido. Eu não poderia ter deixado esses caras envolver onde que eu fui. Porque eles não é crente, não é nada, não. Entendeu? O negócio deles é só ficar aí mexendo com político. Então eles estragou tudo. Agora não tem volta mais. Sei que o povo não entende. Eles acham que é igual um. Cadê o. Você não é pregador? Eu nunca fui pregador, não. E nunca vou ser mais, entendeu? Foi só uma época aí que eu tentei ser. E não deu. O cara acha que. O povo acha que. Isso aí é igual você fazer uma faculdade, parceiro. Quantos anos que é um curso de faculdade? Fala pra mim, quantos anos que é hoje curso de faculdade? 4 anos, parceiro. Quantos anos que é um curso técnico aí? 2 anos, 3 anos. Você entendeu o que eu quero dizer pra você? Hoje eu não consigo mais ler Bíblia, ler extrema. Um cara que leu a Bíblia, igual eu já li tantas vezes a Bíblia. Esse dia eu fui tentar ler a Bíblia, cara, na hora que eu comecei a ler, me deu. Falei, mas que desgraça. Você entendeu? Não tem estímulo mais pra ler Bíblia. Dá um. Dá um. Na mente, dá um mecanismo na mente lá na cabeça, que minha cabeça dá um branco. Mesma coisa, né, cara, que falar drogado pra mim. Na hora que eu vejo cara falando de. Eu fui na igreja com a minha irmã lá em São José dos Campos, no Universal. Fui na igreja lá, o cara começou a falar, Deus abençoa, sua vida vai mudar. Fui visitar, né? Minha cabeça já começou a doer, parceiro. Porque eu escutei isso tanto na minha cabeça, mas tanto, cara, tantas vezes. Quantos anos eu escutei isso aí? Minha cabeça começou foi doer. Aquilo ali não fez bem pra mim, você entendeu? Fui lá no Batista lá, até bom, sentado e tal. Mas eu fui vendo que também eu tava no lugar errado, que não era pra mim aquilo ali. Você entendeu o que eu quero dizer? Então, quem mexe com isso aí, tem cara que não sai mais, porque mexeu com isso aí a vida inteira. Mas os caras tá ligado como é que funciona, parceiro. Então não adianta o povo falar, ele não vai voltar, não volta, não muda. Não tem jeito mais. Tudo é fase, parceiro. Tudo é fase. Entendeu o que eu quero dizer? Tudo é fase. Não tem como nem eu servir. Tem cara, parceiro, por exemplo. Tem cara que não tem como. Teve um dia que eu mandei uma mensagem, de tanta raiva que eu fiquei. Eu mandei uma mensagem pra esse tal de André Bellarmino. Falei, ô parceiro, o que você quer comigo aí, malucão? Ele não respondeu. Os caras não querem eu lá, você entendeu? Não tem clima pra se envolver com isso aí mais.
Eu chegar no lugar, eu não vou, a princípio eu vou fazer posso fazer tipo assim, como é que é? Um, um teatro, né? Fingir que eu tô mais no fundo do meu coração, eu não tenho clima mais, entendeu? Tipo assim, não vou confiar mais. Não tem como eu confiar em certas pessoas. Caso de recuperação de hipótese alguma, cara. E eu, por mim, legalizava as drogas. Depois que o cara bateu, é só prejuízo que esse povo me dá, cara. Entendeu? Eu tenho que falar porque eles ficam batendo essa tecla todo dia, negócio de recuperação. Eu não uso droga, parceiro. Eu nunca fui usuário de droga. Igreja, de hipótese alguma. Eu vou na igreja e minha cabeça começa a doer, entendeu? O cara começa a abrir a Bíblia e falar, Deus abençoe. O cara igual que já leu a Bíblia várias vezes. Subiu em púlpito. Começa a escutar aquele tanto de baboseira, parceiro. Eu falo, ah não, mano. Que desgraça, cara. Entendeu? Eu dediquei minha vida pra essa desgraça, olha pra você ver. Entendeu o que eu quero dizer? Então o povo não entende, o povo não conhece minhas emoções, não conhece o que eu penso. Tava lá no Brás, lá em São José dos Campos, lá no Rio de Janeiro. Eu poderia ter ido na igreja lá no Rio de Janeiro tem a Assembleia de Deus da Penha, lá do Malafaia. Se eu quisesse ter ido na igreja, parceiro, se eu tivesse correndo atrás de igreja, eu ia lá na igreja do Malafaia lá, pelo menos pra ver ele de perto assim, pra ver ele pregando lá, você entendeu? Nem lá eu fui. Tava lá em São José dos Campos, fui até em duas lá, mas desanimei, depois larguei mão. Aí comecei, depois que eu larguei mão, que eu comecei a sair com as mulheres lá, fazer uns negócios. Fui morando em São Paulo, parceiro, do lado do Templo de Salomão. Morei do lado do Templo de Salomão. Morei no Brás, né? Em 3 lugares, 3 pousadas lá no Brás. Lá no Brás tem uma das maiores Assembleias de Deus do Brasil. E eu não fui lá, passava lá na porta todo dia, não entrei lá dentro. Lá no Templo de Salomão, um dos maiores templos do Brasil. Teve uma época que eu morei lá do lado do templo, eu não entrei lá dentro, cara. Você entendeu? Igreja Católica, lá da igreja da Praça da Sé, lá uma das maiores igrejas que tem no Brasil também. Não entrei. Então, cara, o povo, eu não tenho volta. Se eu tivesse que ter ido na igreja, eu tinha ido lá no Rio de Janeiro. Eu ia lá na Penha, lá, pegava um ônibus, ia lá na Penha, lá na igreja do Malafaia, lá. Que é um dos maiores pastores. Lá eu poderia me envolver. Eu não fui lá, cara. Nem lá eu fui. Você entendeu o que eu quero dizer? Então não tem conversa mais não, já era. Aí eu vou pra Manaim, rapaz. Eu não dei moral nem pro Malafaia, que é um dos maiores pastores do Brasil. Não dei moral pro Macedo, não entrei dentro do tempo dele. Não é moral, mas você entendeu o que eu quero dizer? Aí eu vou pôr um cara por cima de mim, um tal de Ed, que não tem nem grau de escolaridade. Vou dar vou dar ibope pro Luiz Fernando dos Santos, pro José Maurício. Nem pro Malafaia, parceiro. Pro Macedo, que é os caras que é antigo aí, eu não fui na igreja deles, eu vou dar ibope pra. Você é louco, parceiro. Entendeu? Então o povo não sabe de nada, conversa fiada demais. Vocês não podiam ter me atrapalhado. Podia ter deixado. Agora não adianta mais, agora já era. Marco Antônio Lobato Júnior.